O amor de Deus. Devemos granjear os valores que estão ao nosso alcance, no afã de avolumar mais vida, mais paz e mais entendimento espiritual. Até o desejo do mal que alimentamos nos pensamentos são sementes que caem no solo das consciências e podem frutificar, de maneira que responderemos por elas. Do modo que sentimos, essas sementes se formam. Amanhar o bem é construir felicidade nos caminhos, é harmonizar a vida, o ar que respiramos, os alimentos que comemos e a água que sorvemos. Quando tu notares ambiente propício para o mal, desfaze-o. Quando encontrares um incêndio começando, apaga-o. Quando alguém começar discussões infrutíferas, desfaze-as, que neste esforço para o bem Deus te ajudará por meios que por vezes não percebes, mas que são reais e positivos. O mal no mundo já se encontra organizado pela ignorância. Agora, necessário se faz que o amor organize o bem, de maneira que o amor domine todas as circunstâncias e amplie todos os movimentos da fraternidade cósmica, nos corações e mesmo no universo. Jesus é o doador divino da verdadeira paz em toda parte. Deves cultivar a ordem por todos os lados em que porventura andares, que essa ordem te protegerá em todos os sentidos. Já na Terra se encontra disseminado o Evangelho por todos os continentes, em formas variáveis. É preciso buscar esse Evangelho da forma que o teu entendimento aceitar, porque o Cristo entra em todas as portas e ele somente espera o chamado. A prática do mal é caminho para sofrimentos. Se ainda queres sofrer pelas próprias mãos, és tu quem sabes. Se desejas libertar-te de todas as investidas dos infortúnios, das dores, das agressões e das paixões inferiores, esquece o mal e alinha-te no bem comum, solidificando o amor no coração, para que pulse no teu peito de luz, a luz de Deus. Se encontrares meios de, pelo menos, desejares o mal, esquece-o e procura outros caminhos, porque Deus e Cristo são o bem puro no mundo da tua vida. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 641, Desejar o mal. Pensamento é vida. Aquilo que nós pensamos, nós o vivemos. A ciência, há milênios, estuda a mente do homem e ainda se encontra nas primeiras letras, no que tange a função dos pensamentos. Deus está presente nos pensamentos dos homens, nos ajudando em todos os momentos a conhecermos a nós mesmos. Ele nos dá certa liberdade, para que a conquista seja mesmo, em parte, nascida dos nossos esforços. No que se refere ao nosso bem-estar, mesmo vivendo há muito tempo no plano espiritual, com mais liberdade, nos consideramos seres humanizados, por termos compromissos sérios com Jesus, para viver com os encarnados, lutando dia a dia para o autoaprimoramento. Tudo o que Jesus fazia, realizava pela força do pensamento, que nele há o maior poder. Todos os reinos lhe obedeciam. Ele comunicava-se em todas as direções pela força das ideias que sabia transmitir, onde quer que fosse, dando ordens e indicando caminhos. Assim como de Deus ele recebia as determinações para o comando do seu rebanho. O homem erra pelo pensamento. Tudo de bom ou de mal nasce nos princípios do pensar, para então depois se materializar nos atos. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5:28. Em se analisando isto, pode-se notar que o pensamento impuro estraga a nossa conduta, eis porque devemos educá-lo, instruindo nossas intenções. A doutrina espírita é uma escola de educação da nossa mente, ampliando os exercícios, de modo a capacitar-nos a renovar os nossos pensamentos, para somente pensarmos no amor e na verdade. Se quando iniciamos uma construção precisamos de uma planta, que a habilidade do homem pode realizar, muito mais na nossa construção moral, precisamos de uma planta mental, e o material é o pensamento puro, todos os dias, para que esse hábito vire dever em todas as sequências da vida. Ouçamos Jesus,
quando ele disse que são bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de sentimentos e de pensamentos faz e refaz o clima propício a vermos Deus dentro de nós, pela tranquilidade imperturbável de consciência. Se pensas no mal e não o praticas, ainda assim estás agindo mal. Outros sim, esses pensamentos contrários ao amor podem inspirar outras pessoas, e a responsabilidade, em parte, cabe a quem formou as ideias negativas. Considera que os teus pensamentos são fontes de vida, na vida de Deus. Tornamos a dizer que o Espiritismo é uma escola de educação da mente, portanto, devemos procurar estudá-lo com seriedade, para que possamos, de passo a passo, irmos dominando nossos pensamentos, ainda mais sabendo que Deus se expressa com mais fulgor no centro das nossas ideias. Tudo se move pelo movimento do Criador. Deus pensa conosco. Será que a nossa parte vai indo bem? Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 642, para agradar a Deus. Deus é um Pai amoroso e santo, e o proceder dos homens para com ele deve ser em espírito e verdade. Há muitas criaturas, dentre as quais muitos intelectuais, que acham que Deus é uma matéria fluídico dissolvida em toda a criação. E nós dizemos que Deus é uma individualidade. No entanto, os seus atributos têm a capacidade de estender seus sentidos por toda parte, de fazer da criação seu próprio corpo, de estar presente nas consciências humanas. Deus é isso e muito mais, de modo que a nossa capacidade, mesmo sendo imagem e semelhança dele, não o pode compreender da maneira que ele é. As nossas mentes, mesmo as dos espíritos mais evoluídos, são finitas, e não podem conceber o que é infinito. Deus tem todos os poderes perfeitos. Deus é perfeito em tudo o que faz. Para que nós possamos agradar a Ele, não basta que esqueçamos o mal, é necessário que façamos o bem, para o qual fomos criados. Quem não faz o bem, já abre caminhos para que os impulsos do mal apareçam em suas intenções. Convém que todas as criaturas, principalmente os espíritas, para quem estamos especialmente falando, procurem fazer o bem de todas as formas possíveis, porque somente ele desvia as pessoas do mal. O espírito deve estar sempre ocupado com coisas nobres, pois que se mostrará como nobre também. Se Deus é harmonia, o que chamamos de mal é desarmonia. Não podemos agradar a dois senhores, assim, procura harmonizar a tua vida, desde o abrir dos olhos, ao levantar, até a hora de descansar das lides diárias. As grandes coisas começarão pelas pequenas. Um grande feito por vezes nasce de simples pensamentos, bem como uma grande calamidade social foi primeiramente pensada e criada a partir de ideias sobre tal evento. É neste sentido que alertamos sempre os homens para educarem seus pensamentos em tudo que fazem, desde o mínimo gesto de beber um copo de água, até assinar um decreto que envolve uma nação. Deves pensar, meditar no que fazer e, quando fizeres, procurar, em todos os seus contornos, fazer com perfeição. Na doutrina espírita há já muitas obras sobre a educação da mente, sobre as coisas certas, sobre a harmonia divina e humana. Por que não começar a entender a sensibilidade do Criador, a ordem do universo? Se quem busca acha, deves buscar, mas com sinceridade. Deus é o doador supremo, que não se esquece de seus filhos de boa vontade. Agrada a Deus amando, servindo sem exigências e trabalhando sempre na cocriação de oportunidades que elevam e que mostram a paz, insuflando amor em todas as criaturas. Não desprezes a ordem, pois ela gera o progresso, e quando fizeres alguma coisa, não podes esquecer Jesus, força divina que mostra a sua divina presença em toda a terra, manifestando-os em todos os homens, educando-os e instruindo-os, na mais alta função de amar. Aos afoitos no trabalho, que parece querer recuperar o tempo perdido, em apenas alguns anos, nós lhes dizemos que façam o bem, nos limites das suas forças,
para que não venham a se cansar antes de atingir a meta de servir, e os compromissos firmados com o Senhor da vinha. O equilíbrio, na altura em que se encontra a humanidade, é o caminho do meio, como nos fala um provérbio chinês. Vamos agradar a Deus com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Mesmo que a tua vida esteja tomada pelas trevas, não esmoreças nas reformas, luta e crê, que Deus te abençoará, para que venças a ti mesmo. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E para crer, necessário se faz que trabalhes na aquisição dos valores da alma, de amor e bondade, de fé e entendimento, que somando surgirá a pérola divina em teus passos que se chama, e está escrito no dicionário do céu, amor. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 643, fazer o bem. Não há no mundo quem não possa fazer o bem. Em qualquer situação em que esteja o espírito, tem ele sempre oportunidade de ser útil às criaturas, e mesmo às coisas. Se não existe nada morto, tudo carece de ser ajudado, na altura em que poderemos servir. A caridade que desenvolves nos teus caminhos, o bem que sempre pensas e fazes, o amor que já desabrochou em teu coração, isso tudo são atividades espirituais que devem ser feitas. No entanto, não deixas afastar do raciocínio o bom senso. Preciso é que meças as tuas forças, para que não ultrapasses seus limites. Todo exagero desperdiça energias divinas, que serviriam para a tua própria paz. Porém, medita bastante no que podes fazer às criaturas com as quais estás a caminho. Vê em teu próprio lar, o quanto podes fazer pelos que te cercam todos os dias. O bem que podes fazer em favor deles, com uma palavra. Com um olhar ou, às vezes, mesmo com em silêncio. O bem se expande qual essas letras que se reúnem harmoniosamente nestas páginas. Todas elas são úteis, desde quando mãos hábeis as coloquem nos devidos lugares, sob a influência de Jesus Cristo. Não há ninguém que, pela sua posição, não possa fazer o bem. As oportunidades para os mais ocupados, para os mais ricos, para os mais sábios, são incontáveis, surgindo de momento a momento. Mesmo que seja uma semente de luz que esteja em teu alcance, lança no solo do coração aflito, mas, não passes dos limites do que podes fazer, para não prejudicares a ti mesmo e vires esmorecer no futuro, nas realizações nobres que fazes aos outros. Existe sim, quem não possa fazer o bem, é aquele coração que se encontra dominado pelo egoísmo e dirigido pelo orgulho, porém a sua própria consciência responderá pela invigilância. Todos os que estão no mundo seguros nos liames da carne, vivem porque há muitos vivendo por eles, somos todos eles interligados pelo amor de Deus. Observe o ensinamento de Jesus, como sendo o segundo da redução dos 10 de Moisés. O Mestre nos manda amar ao próximo como a nós mesmos, porque sem esse amor, não poderemos viver felizes. Compete a nós outros nos esforçarmos para amar a tudo e a todos em sequências intermináveis, de modo a fazer nascer a luz em nossos corações, garantida pela luz de Deus. O bem é a lei de Deus, o mal é a ignorância dos homens, o amor é a harmonia da vida, o ódio é a infelicidade que nasce da ignorância, a fraternidade é a justiça que nos liga à esperança, a violência nos faz esquecer a luz que temos para desabrochar em nosso coração. Não há desculpas por permanecermos no mal, nos contrários das virtudes espirituais, porque Deus não esqueceu de escrever suas leis na consciência dos seres humanos, assim como na intimidade de todas as coisas. Tu, que nos está lendo, encontra nisso uma oportunidade e medita nos desígnios do Senhor. Pensando no melhor, esse melhor buscar-te-á para a escola, pelos meios compatíveis às tuas forças. Porque cada um será salgado com fogo. Marcos 9:49. Cada criatura de Deus será salgada com o fogo da verdade, pelos processos que deve suportar,
despertando-se as suas qualidades ou talentos, que existem no centro da consciência. O Espiritismo com Jesus se encontra encarregado deste trabalho, agindo dentro dos seres humanos e acendendo a luz de Deus ali depositada por amor. Fazer o bem na ordem do universo é reconhecer de onde se veio e para onde se vai, na paz da consciência que o Senhor nos deu. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 644, Influência do meio. Primeiramente é necessário saber que o ambiente negativo, em qualquer lugar na Terra, é criado pelos homens, e nada mais. Onde se reúnem homens cheios de paixões inferiores, juntam-se a eles espíritos da mesma faixa. O espírito que vive em ambiente inferior, certamente que precisa desse testemunho de resistência que deve dar, e somente nesse meio pode ele provar o que já aprendeu nas suas experiências terrenas. Se porventura, a Terra for saneada de modo que os ambientes negativos tornem-se em meios elevados, os espíritos que devem passar por essas provas de resistência contra o mal, certamente que irão reencarnar em outro mundo que lhes ofereça a escola necessária para o despertamento das almas que se encontram nesse estágio de testes dolorosos. Muito se diz que a solução do problema está dentro do mesmo, porque os semelhantes se atraem pela sequência dos próprios atos na mesma faixa de vida. Pelo que notamos, tudo foi criado por Deus, e representa escolas. Se tudo existe por aqui essência sua, não é outro raciocínio. O que chamamos de mal nos caminhos do espírito ainda em despertamento, é um bem. As contradições de hoje poderão ser uma fonte de conhecimento para o futuro, o mal de hoje transformar-se-á em bem amanhã. Estudando a natureza, notarás entre os animais determinada postura que vem contradizer certas linhas da psicologia humana. Os animais não têm determinação, não chegaram ainda à razão, a sua inteligência ainda dorme. Porque fazem certas coisas, como o suicídio. Como devoram seus companheiros nas selvas. E os peixes vivendo dos seus semelhantes. E os pássaros matando pássaros. É um instinto que vem de Deus, para crescimento uns dos outros. É certo que se aprende muitas coisas ruins no ambiente em que se nasce, mas é sofrendo as consequências delas, que a criatura aprende a tomar outros rumos. A vida ainda não é totalmente compreendida, ainda existem muitos segredos no correr das vidas sucessivas. O conhece-te a ti mesmo se encontra longe da maioria dos espíritos, encarnados ou não, que vivem na terra. O João de Barro mata a fêmea presa no ninho quando esta o trai. Por que o faz? Porque ela o obedece, e não faz o mesmo com ele. Entre todos os reinos da natureza, fatos ocorrem na sutileza das vidas, sem que os homens os percebam, e se os notam, não entendem o porquê. Assim ocorre com eles próprios, porque os marginais não aprendem que o erro não compensa, somente o fazendo depois da maturidade espiritual, depois que sofreram todas as consequências dos seus malfeitos. Quem pode afirmar que os santos de hoje não passaram pelos mesmos deslizes? Temos, por necessidade, de nos lembrar sempre das palavras de Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, conforme o capítulo 5, versículo 18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais adiante, ele afirma para a maior segurança das criaturas, abstende-vos de toda forma do mal. Se todos nós conhecemos, até por instinto, o que é o mal, devemos nos esforçar para reprimir esse ímpeto negativo que nos faz sofrer. Se escolheste uma prova para viver no meio do mal, trabalha buscando resistir a ele, para viveres unicamente no bem que nunca morre. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 645, Demora no mal. Certos homens, e mesmo espíritos desencarnados, demoram-se por tempo indeterminado nos vícios, enquanto outros seus companheiros saem logo quando passam a sofrer as consequências do erro. Pelo conhecimento da doutrina dos espíritos,
É fácil saber o porquê de uns sofrerem mais que outros. Alguns, ainda, passam pelo ambiente vicioso, mas não se interessam em viciar-se. Todos sabem que, quanto mais a ignorância domina a mente humana, mais viciada ela pode ser. O espírito, em certa faixa do seu despertamento espiritual, sofre todos os tipos de agressões inferiores, passando por tudo para recolher experiências. Qual o anjo que não sofreu, nem foi testado pelas paixões inferiores, que não deslizou nos caminhos do erro, para aprender a ser bom e compreender o amor? Esses processos foram criados por Deus. Se alguém acha que foram criados pelos homens, é só raciocinar. O homem foi criado por quem, e por que as suas tendências? Na onisciência do Criador, ele, ao fazê-lo, não sabia que esse iria criar tais ou quais modalidades de erros. O que existe no mundo, em si falando de faltas, sempre existiu, para a educação do próprio faltoso. Isso é justiça. Porque imputar os erros somente para os homens, e na profundidade esquecer de analisar a necessidade de tais coisas para a educação dos mesmos. Não devemos culpar ninguém pelo que se passa. Tudo são meios usados pela inteligência divina para o despertamento das almas em ascensão. Quanto ao que demora no vício mais que os outros, é espírito com maior necessidade de corrigenda. E os que ficam um pouco nos caminhos das paixões inferiores já se encontram com certa maturidade, e somente recebem o que merecem. Não devemos nos impressionar com o que existe. Deus está vendo tudo e, se o permite, é porque precisamos desses meios para nos elevarmos. Vamos trabalhar no bem, viver o amor e a caridade, para não precisarmos de mais corrigendas. Vamos orar e vigiar para não cairmos em novas tentações, é o que disse Jesus, nos ajudando a nos erguermos para a luz. Ninguém deseja sofrer, todos temos um instinto de procurarmos as coisas melhores. Quando, por vezes, permanecemos mais no mal, somos motivados pela ignorância e estamos, mesmo inconscientes, buscando o bem no mal. Jesus não disse que iria mandar para a humanidade outro Consolador? Pois bem, ele já está entre nós, na forma de uma doutrina, a doutrina espírita, que além de nos consolar, está no mundo nos instruindo, e esse esclarecimento nos leva à paz de consciência. Mas, essa paz é produto da maturidade da alma. Ninguém, espírito algum, nasce já desperto na sua pureza e, somente com o tempo pode dar pela presença de Deus e, em se falando da humanidade, pelas mãos do Cristo. Os espíritos, encarnados e desencarnados, que persistem no erro, sofrendo todas as consequências do mal e não mudam em nada, certamente que ficarão onde se encontram, até abrir os olhos e despertar as sensibilidades para o amor. E ele lhes disse: não compreendeis ainda? Marcos 8:21, pois não existe outro meio, ou outros meios, para compreender os problemas melhor do que a dor, enfim, todo tipo de infortúnio, para que se possam despertar os valores latentes e gozar das delícias da vida. Sempre foi assim, e assim será pela força da justiça. Mas, aquele que perseverar até o fim, no amor, será salvo de todas as consequências do ódio, da inveja e do ciúme, e o seu coração abrir-se-á para o coração de Deus, nos caminhos de Jesus. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 646, Óbolo da Viúva. O óbolo da viúva verdadeiramente é o símbolo da caridade mais pura, porque foi dado com coração. Ela deu tudo o que tinha para dar, talvez, até o de que precisava para se alimentar. No entanto, a caridade entre os homens que crescem espiritualmente, toma outras formas. As posições são variadas no íntimo do coração. Se já compreendemos que a evolução não dá saltos, mas tem uma sequência de passo a passo, de vida a vida, jamais o ser humano, mesmo acompanhando grandes mestres da filosofia espiritualista, pode pretender fazê-la na perfeição que lhe cabe,
com o coração em Jesus. Portanto, mesmo que as pessoas não sintam, como a viúva pobre do Evangelho, o amor de doar o que tem em favor dos que sofrem, o que elas fizerem, mesmo do que sobra em sua mesa, já é um começo. A criança, quando começa a andar, não tem os passos firmes de um adulto. A princípio, são passos trôpegos, para depois irem se firmando, à medida que as forças forem chegando e a mente dominando seu corpo. Para nós, todo ato de caridade é louvável. Com o tempo, aprenderemos a fazer caridade por amor. Com a doutrina espírita, pelas suas sábias dissertações sobre a caridade, aprenderemos, pela maturidade espiritual, a sempre servir aos que andam conosco a caminho. Admiramos a nobreza do gesto da viúva, se servindo daquilo que tinha para ofertar, de modo que nenhum gasofilácio anunciou, mas, Jesus, vendo e sentindo a sinceridade dela, alegrou-se-lhe o coração em ver o amor que desprendia do coração da mulher em favor das criaturas. O que vale mais, certamente que são os sentimentos que irradiam na hora da doação, e não a quantidade. Mas, nos dias atuais, mesmo que faltem sentimentos de fraternidade no coração doador, na oferta que cai das mãos nobres dos ricos, ela é abençoada por enxugar muitas lágrimas, por dar pão a muitos famintos e vestir muitos nus. Também encontramos com frequência pequenos óbolos cheios de ódio, assim como grandes quantidades envolvidos em amor. De qualquer forma, toda dádiva será abençoada, desde quando sirva de amparo para os que sofrem. O livro dos Espíritos é de uma sabedoria ímpar, pelo que ele diz na questão em estudo. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Colocamos a palavra divide em destaque, para que possas entender o sentido oculto do assunto, porque há muitos que acham que a caridade verdadeira é aquela em que o pobre dá tudo o que tem, ficando sem o suficiente, quando ele mata a fome do seu irmão e fica com fome, despe-se para vestir o outro. Dividir é a caridade mais acertada. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Lucas 21:3, deu mais do que os que ali estavam doando do que lhes sobrava. Jesus multiplicou os pães por amor. O amor é tudo, é o que move todas as dádivas verdadeiras. Faze tudo com amor, tudo com perfeição, que a tua vida passará a mudar sempre para o melhor. Quem ainda não tem condições de doar com amor, que continue a fazê-lo por qualquer outro motivo, que a maturidade, no amanhã, surgirá para lhe ensinar a verdadeira fraternidade. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 647, a Lei de Deus. Cumpre saber que a lei de Deus se fundamenta em um só atributo do Criador, o amor. Porém, necessário se faz que compreendamos que esse amor é a síntese da própria vida, e que ela, sendo manifestação de Deus, se divide ao infinito, o quanto for necessário para a elevação das almas, em transe para o despertamento espiritual. Quando falamos na lei de Deus, focalizamos um único ponto de partida que é o amor. Entretanto, como esse amor não pode ser compreendido da maneira mais elevada na Terra, ele se divide pelos poderes do Criador, para educar e beneficiar a todas as criaturas. Vejamos o que pode ser o amor e suas manifestações. Ele é a maior de todas as virtudes somadas. É o perdão, a fraternidade. É a confiança, é a caridade. É a sabedoria, a santidade e a fé. Enfim, todas as virtudes, como divisões, são ramificações do amor. E cada coisa e cada alma o compreende de acordo com a sua elevação espiritual. Para que pudéssemos compreender o amor mais puro, Deus enviou seu Filho, para nos mostrar como exemplo o seu amor para com todos nós. Jesus Cristo é o amor na sua plenitude mais pura. Fala-se muito, em várias mensagens, que o espírito precisa de duas asas para o seu voo em direção à sua libertação espiritual.
Na verdade, te afirmamos que o amor é tudo, em si falando na sua pureza, porque quem ama realmente é um sábio e o verdadeiro sábio é porque ama. Podemos dizer que a lei em que se estabiliza a criação de Deus é uma só. No entanto, por causa da inferioridade dos homens, são criadas regras no sentido de chegar a esse amor que liberta as criaturas. E as regras são sempre mutáveis, devido ao progresso dos seres, mas o amor é imutável, por ter sido criado por Deus, que sempre é, foi e será a perfeição. Podemos observar que Moisés coordenou os 10 mandamentos, e que depois de mais ou menos 15 séculos Jesus condensou em 2 apenas. E depois de mais de 18 séculos, Allan Kardec coube simplificar mais ainda, adaptando os 2 mandamentos de Jesus em 2 afirmativas mais chegadas aos seres humanos, donde poderiam ser melhor entendidos, e que são, educar e instruir. Mudam-se as formas de regras, mas, o fundo é o mesmo, aprimorar a alma, despertá-la, despertar os tesouros que existem em todos, no cofre dos sentimentos, onde Deus depositou toda a sua confiança. A humanidade, principalmente os espíritas, se encontra em uma fase da mais alta importância, aquela que tem em suas mãos os mais elevados conceitos da vida, sob todos os aspectos, de modo que, se forem tomados caminhos errados, não é por falta de conhecimento, é desleixo, e o desleixo pagará caro pela sua invigilância. A lei única está em Deus, quando ela se irradia para todos os mundos, já se divide a fim de motivar todos os seus filhos para o autoaprimoramento espiritual. Não obstante, quando a alma começa a crescer nos seus valores, as divisões do amor vão diminuindo, por não se precisar mais de muitas advertências. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 648, Divisão da Lei. Moisés anotou o dito dos emissários espirituais, contendo as 10 regras para que os homens se educassem, preparando-se, dessa forma, o ambiente propício para a descida da grande luz desprendida de Deus, Jesus. Ele e o Pai são um. Isso nos leva a crer na sintonia de Jesus com o Criador, e é o que deveremos fazer, igualmente, nos ligarmos a Jesus, e poder falar como Ele, eu e Jesus somos um no amor. A doutrina espírita, sendo o cristianismo renascendo nesta época, pela misericórdia do mesmo Jesus, divide e subdivide as leis ao infinito. Nela existem amontoados de conceitos de luz, proporcionando a todas as criaturas que procuram aprimorar-se os meios mais eficazes e mais reais para o despertamento dos dons espirituais que todos temos. Não desprezeis as Escrituras, disse Paulo, vamos ler de tudo extraindo deste tudo que é bom para nós. Para tanto, temos uma razão para escolher, educar é o nosso lema, e instruir, a nossa meta. Agradeçamos isso a essa doutrina de luz, que surgiu no mundo pelas bênçãos de Jesus Cristo. Educar e instruir são divisões da lei de amor. Poderemos entender Jesus de muitas formas, como sendo meios para a iluminação da consciência, entendendo determinadas verdades, como a reencarnação do Espírito quantas vezes forem necessárias. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. O leito é como se fosse o próprio corpo, que o espírito estava prestes a deixar, e o levanta-te e anda, é mostrando a necessidade da alma de estar ligada ao corpo para a sua evolução espiritual. Tudo que o mestre falou tem muitos significados, de maneira que todos possam compreender e se educar. Amar ao próximo como a nós mesmos é muito interessante para as criaturas porque, neste mandamento, as criaturas passam a conhecer a Deus neste amor, porque essa regra divina e humana, traz para todas as almas segurança e felicidade. Podes estar certo de que todo o bem que encontrares nos teus passos são divisões das leis de amor, te convidando para a educação e para a sabedoria. Não percas a oportunidade que tens de servir com alegria e desprendimento. Com isso,
começarás a ver outras coisas donde se desprende luz, construtora da paz. Começa pela educação da tua palavra em todas as circunstâncias, por meio do teu verbo, poderás servir em todos os minutos. Observa o que João anotou e presenciou, sobre a força da palavra do Mestre. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. João 4:41. A palavra bem ritmada no bem, a palavra educada no amor, faz que os ouvintes creiam no bem, e passem a fazê-lo pelo seu exemplo. Esse é um dos objetivos do Espiritismo, ensinar as criaturas a fazerem o bem por amor, tornando-se eles o próprio amor, com a segurança da caridade. Apega-te a todas as divisões da lei de Deus, pois elas são forças de luz do coração do Criador, ampliando a nossa crença em Jesus Cristo. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 649, Adoração. Esta palavra, adoração, nos traz uma vibração que nos parece uma modalidade de adorar a Deus de forma primitiva, como se fosse paralisar-nos diante de tanto serviço que nos chama a respeitar ao Criador através do trabalho. No entanto, não é assim. Existem muitas formas de adorar a Deus, de acordo com a evolução das criaturas. O sábio adora a Deus pelas suas realizações. Jesus adorava o Pai fazendo a sua vontade, operando sempre em favor da harmonia universal. Os homens elevados formalizam uma adoração ao Senhor pela sua vida contínua no bem comum. Se queres adorar a Deus, não deves esquecer a caridade. Desde o momento em que te levantares do teu leito, começa o dia ajudando. As oportunidades não faltam. Não deixes de orar pela tua compreensão em todos os minutos em que estiveres em contato com os teus semelhantes e para nunca perder a paciência diante de tantos problemas, que sabemos existir. Faze-te surdo quando ofendido, não revidando com as mesmas armas do ofensor. Continua compreendendo todas as oportunidades que vêm ao teu encontro para purificar teus pensamentos. Os impulsos de fazer justiça, que nascerem dentro de ti, não deves alimentá-los. Se desejas adorar a Deus, não podes ter ódio de ninguém, pois todos e tudo somos obra dele. Se desejas adorar ao Senhor, que é teu dever, não faças justiça com as tuas mãos, que elas te foram dadas para o aperfeiçoamento da alma. Se queres adorar ao Pai que está nos céus da tua consciência, procura alegrar os tristes, dar pão a quem tem fome, vestir os nus e visitar os encarcerados, pois eles são teus irmãos em Jesus, filhos do mesmo Pai. Adoração é o movimento no bem. O significado como era compreendido no passado já passou, ele vibra em outra dimensão de entendimento. Jesus, quando falava de Deus, tinha plena certeza do que sentia por ele, e sabia que falava do Pai com plena adoração. Anotou João, no capítulo 7, versículo 29, o que o Mestre dizia: Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. É muito importante para todos nós esta afirmativa de Jesus. Poderemos adorar a Deus pelos processos ensinados por Jesus, em amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tudo é válido, desde quando espiritualizemos todos os nossos atos, movidos por amor, dentro daquela pureza que a consciência eternizou no bem universal. Todos os povos tinham, e têm, seus meios de adorar a Deus. Aos espíritas, devemos dizer que devem elevar seus pensamentos ao Criador, com amor e sinceridade, mas que devem, pelo maior tempo, adorá-lo pelo trabalho elevado, pelos pensamentos solidificados no amor e pelos gestos da caridade. Se estiveres lendo um livro digno de ser lido diante de Jesus, estarás adorando a Deus, por estares ajudando na construção do bem e da verdade. Não percas tempo como os antigos, de paralisar-se em adoração, dias e mais dias, esperando dos seus as bênçãos do Criador. O progresso das almas nos leva a crer, sem que possamos voltar atrás, que podemos adorar a Deus com mais eficiência,
nas mais altas realizações, do modo ensinado por Jesus. Esse é, pois, o maior objetivo da adoração: adorar ao Pai em espírito e verdade. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 650, sentimento inato. Adorar a Deus é um sentimento inato na criatura, reconhecendo aquele que a protege por todos os meios. É uma gratidão dos que já reconhecem ou despertaram para a realidade. O reconhecimento da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante da força soberana, porque encontra nessa força maior toda a sua segurança, depositando sua fé e fruindo dela toda a esperança de viver. Crer em Deus é saber que Ele existe. As formas de reconhecer essa paternidade são diversas, de acordo com a evolução já alcançada. Por que duvidar da existência de Deus? Em quem se irá crer? Ele, se bem analisares, está sempre te protegendo, dando-te a vida, o alimento, a água, o ar, as vestes, a moradia, tudo que existe e tudo de que precisas. Reforça teus sentimentos de gratidão àquele que nunca te esquece, e cada vez mais aproximar-te-ás da luz que te gerou. Se essa crença é um sentimento inato de todos os povos, tem um fundamento na verdade. O nosso dever é cada vez mais apurar esse sentimento e saber, da melhor forma, adorar ao Criador de todas as coisas. Se Jesus reduziu os 10 mandamentos a apenas 2, e ainda te agradam os 10, segue colocando-os em prática, que não perderás por isso. Se tu, igualmente, queres reduzir os 2 a 1 apenas, podes fazê-lo, porque quem ama Deus sobre todas as coisas, ou em todas as coisas, está realmente amando a tudo e a todos. Basta que compreendas o que é amar. O amor é a sinfonia eterna do universo. Se tens alguma gratidão por pessoas que te fazem o bem, o que ponto diante de Deus é um simples dever, como não ser grato àquele que te deu a vida? Essa gratidão é adoração, e ser grato é dar continuidade àquilo de bom que se recebeu, e que aprova a consciência em Cristo. Quando as expedições de Portugal chegaram ao Brasil, encontraram milhares de seres humanos, que já adoravam a Deus. Onde eles obtiveram esses ensinamentos sobre a gratidão ao Criador? Era o sentimento inato nas almas dos selvagens, como força da alma para que a segurança não faltasse em seus corações. Entre os negros do continente africano também havia o reconhecimento a um Criador e o adoravam da sua forma. É Deus operando em tudo e em todos, de conformidade com a evolução de cada um. Se procurarmos a diferença da adoração a Deus, entre o sábio e o índio, pode ser que no último encontremos mais sinceridade. Onde a razão domina, o interesse mora. No entanto, o espírito elevado é que expressa sua gratidão com mais profundidade, porque no momento da adoração se entrega ao Senhor com todo desprendimento, querendo ser apenas seu filho do coração, e se iguala a todos, para se fazer uno na simplicidade em que foi criado, sem a ignorância, por já entender as belezas da vida, de onde emana o verdadeiro amor. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 651, Povos sem adoração. Nunca houve povos destituídos de adoração. Há uma força soberana que nos dirige de volta para nossa origem, de onde fomos gerados. Podemos tirar essa dedução pelos filhos ante seus pais, quando mais em se tratando de Deus, Pai de todos e de tudo o que existe. Esse Deus vem nos revelando gradativamente, de modo que a nossa evolução possa resistir. Se queres saber, todos os reinos da natureza adoram a Deus do seu modo. Quando um homem descobrir essa verdade, ele encontrará seu Criador em todos os seus passos, e sentir-se-á feliz. Não existem povos ateus, de negação total do Criador. Atrás das palavras vibra o poder de Deus, se expressando como Pai. Quando encontramos alguém que alega não acreditar em Deus, suas palavras nem sempre expressam a verdade. Paulo, quando fala aos Coríntios, assim se expressa com veemência, em sua primeira carta àqueles, no capítulo 4,
Versículo 20. Porque o reino de Deus consiste, não em palavras, mas em poder. As palavras são formadas de conformidade com o que a pessoa aprendeu na faixa do seu entendimento, mas o poder de Deus é sempre o mesmo, e irradia-se na consciência e a vida. Não existem ateus, eles mudam de ideias, como mudam de roupas. Igualmente, mudam de corpos como todos os outros espíritos que Deus criou. As reencarnações são processos criados pelo Senhor para despertar no imo da alma os poderes. As palavras são transitórias, até se fundirem nos poderes, que são eternos e verdadeiros. Se ainda duvidas das coisas espirituais, continua tentando crer, porque foste feito do mesmo modo que os outros e és filho do mesmo Criador. Quem nega a verdade, acaba aceitando-a por maturidade. O tempo da cegonha já passou, hoje, nem as crianças nela acreditam mais, pela maturidade dos espíritos. Assim, ainda existem muitas histórias que aparecem com a cegonha, e que o tempo se encarrega de fazer esquecer, para que tome seu lugar a verdade, mesmo que seja relativa, mas que apresenta melhores condições de se crer em Deus. A doutrina dos espíritos é um canal de luz, que vem nos acordar, diminuir o tempo de ignorância e alcançar as claridades imortais do espírito. Compete a nós outros nos esforçarmos para esse alcance de luz, e essa luz fornecer-nos meios de nos libertarmos da ignorância, com a qual nascemos. O Senhor não se esqueceu de colocar na consciência de todos uma luz, fração da sua própria claridade de amor. Se alguém não sabe explicar o que é Deus para os que desejam negá-lo, é porque não compreende. É muito mais difícil, diante de um raciocínio mais apurado, negar essa força que tudo dirige com harmonia. Coloca a tua inteligência em ação e adora, pelos meios de que dispões, essa força grandiosa de vida, que terás a resposta, pela tua própria consciência, que ele existe e que, embora tão grande, se encontra igualmente dentro de ti. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 652, Fonte de adoração. A fonte de adoração se encontra na lei natural. Essa fonte original inspira todos os homens, civilizados e ignorantes, segundo as letras dos homens. É uma filosofia de vida que pertence a todas as criaturas, que não podem esquecer esse grande dever dos homens, de adorar a suprema justiça, que nos orienta a todos. A adoração é variável de conformidade com a elevação da alma. Se a adoração está na lei natural, é lógico que emana da fonte divina, por ser um reconhecimento da paternidade. Estejas onde estiveres, não te esqueças daquele que te deu vida. Repara os teus sentidos e analisa as belezas que eles encerram para a grandeza da tua alma. Convém estudar, meditar em todas as filosofias, que encontrarás sugestões de como adorar a fonte criadora para que possas ter mais vida. Escolha o meio que te agrada mais. Sente gratidão por Deus, que no mesmo momento esse Deus de bondade te ficará mais visível. Se esqueceres o teu próprio Pai, onde poderás te inspirar para viver? Em todos os países que possas visitar, observarás as modalidades de adoração do Criador. Uns precisam ver alguma forma para adorar, os mais espiritualizados adoram em espírito e verdade. O que importa é que sempre deves reconhecer a existência dessa fonte de vida, perfeição absoluta e que é nosso Pai de amor. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos mostra formas mais elevadas de adorar a Deus, dentro da simplicidade dos nossos pensamentos, convertendo nossas energias na sublimação dos nossos sentimentos, onde a fraternidade é o campo de semear o nosso amor. Um método de adorar a Deus dentro da maior dignidade é pelo trabalho. Tudo o que fizeres, faze-o com perfeição. A perfeição é digna de mostrar o Senhor, em todos os nossos gestos, na fala e nos atos. Se por vezes não compreendes certas leis naturais, não deves deixar de ter cuidado com blasfêmias ante o desconhecido. Espera e trabalha,
que a compreensão poderá chegar mais breve do que pensas. A gratidão deve partir das vestes físicas que recebes por misericórdia. Dentro dele existem, igualmente, sinais de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos irmãos maiores se ajudam em nome do amor? São muitos. Agradece a todos, que o teu agradecimento tornar-se-á uma fonte de paz para a tua consciência. Não percas a oportunidade, porque fora da caridade, no dizer do Evangelho segundo o Espiritismo, não há salvação, e a caridade bem conduzida é tudo que leva o perfume do amor. Ainda há muitas coisas que não temos tempo para dizer, mas que, no referido tempo, haverás de ouvir. Ouçamos o que Paulo falava aos Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Hebreus 5:11. Mas, espera, que Deus é bondade e amor. Ele anunciará todas as coisas que podes suportar. No momento exato, ele usa dos seus agentes de luz para o devido esclarecimento sobre as leis naturais, e de como deves adorar em espírito e verdade aquele que gera o amor e dá vida a tudo que criou. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 653, Adoração exterior. Os povos primitivos não têm outros meios do que a adoração exterior, e ela serve para eles, devido aos seus limitados conhecimentos sobre a verdade. Não podemos exigir uma adoração em espírito e verdade de quem não pode dá-la. Seria violência com o tipo de vida e a evolução que ele comporta. Não deves criticar os adoradores de Deus que se servem dos meios materiais para fazê-lo. Se já conheces o Pai e sentes a necessidade de adorá-lo pela gratidão, na pureza do amor, faze-o, pela tua altura espiritual já conquistada. Quem mais aprendeu deve ter mais tolerância para com os ignorantes. Um professor não deve exigir de um aluno nos primeiros cursos o que os universitários já conhecem. A lei dos afins são as melhores em todos os campos de vida. O aprendizado é gradativo. A doutrina dos espíritos apareceu no mundo como sendo a terceira revelação, e como tal mostrar-nos as leis mais claras, nos despertando para uma vida mais pura. Assim acontecendo, oremos e ajudemos aos que se encontram na retaguarda da filosofia divina, que nós também precisamos dos que se encontram à nossa frente, encarnados e desencarnados. Entrelacemos as mãos, porque somos todos elos da divina força de Deus em busca da luz. A adoração verdadeira nasce do coração, envolvendo todos os sentimentos. Devemos acionar os pensamentos em gratidão, todos os dias, àquele que nos criou, não para lembrá-lo de que existimos, pois, ele está presente em tudo, mas, com esse gesto nos aproximarmos dele, pela força do amor. O perigo da adoração exterior é atrair gente que somente pelos lábios mostra, por vaidade, que está adorando a Deus. Quem já o faz em espírito e verdade, tendo oportunidade de esclarecer aos que desconhecem essa modalidade divina de adorar a Deus, deve fazê-lo sem afetação, sem vaidade, sem orgulho e com humildade, pois sendo Ele Deus, vê todos os nossos feitos e reconhece as nossas intenções. A pureza, em tudo que fazemos, é luz em nossos caminhos, é paz nas nossas vidas, é amor que o nosso coração irradia em todas as direções. No momento da adoração sincera, quando chamamos Jesus de Mestre e Senhor, Ele está sentindo e vendo isso, pelos seus atributos divinos. Vejamos o que Ele mesmo disse aos seus adoradores. Vós me chamastes o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 13:13. A adoração sincera é divina, mas ela deve se estender aos pensamentos, às ideias, às palavras e às ações. O verdadeiro adorador de Deus e Cristo, o é pela vida que leva dentro da pureza, onde o amor universal seja o instrumento dessa gratidão. Aqueles que louvam o Senhor somente para mostrar seus gestos, estando longe seus sentimentos, desconhecem as consequências do que fazem.
Falta-lhes maturidade espiritual, e a paciência de Deus continua esperando que o tempo e as suas leis naturais possam levar seus filhos a compreenderem seus maiores deveres ante a paternidade universal. A adoração válida é aquela que corresponde à evolução da alma, desde quando o amor seja o instrumento e a sinceridade a marca mais segura do filho ao Pai. Dos espíritas esperamos que adorem ao Senhor em espírito e verdade, de modo que a verdade os liberte. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 654, Preferência Divina. Deus não tem preferência por alguém, somente porque tem uma forma de adoração a Ele mais refinada. Deus se interessa por tudo na urdidura da sua grandiosa criação. Como ter preferência, se Ele sabe que o crescimento das qualidades é através do tempo, que Ele mesmo criou? Se Ele tivesse preferência, a teria pelos ignorantes. O Criador, sendo o Pai de tudo e de todos, não pode ter predileção por uns, somente por serem mais velhos que os outros. Ele conhece e sabe como as coisas devem ser, nunca se contrariou, nem se alegrou. Deus é equilíbrio, Deus é eterna harmonia. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Basta pensar um pouco nos seus atributos, para tirarmos de Deus certas emoções humanas. Quanto a nós, Jesus também nos conhece, por isso ele não precisa chorar, nem preocupar-se com os malfeitos dos homens. Os homens, mesmo os espíritas, se agitam com o que pode acontecer com a terra, pelos processos mortíferos de destruição que a ignorância criou. Deus é onisciente e Jesus acompanha o temperamento belicoso dos homens, antes que eles pensassem na fabricação de armamentos. Os seres humanos não fazem o que eles desejam, e se é a vontade de Deus que tudo domina, e em se falando da terra, é Jesus o agente direto do Criador, porque se preocupar com a sua destruição. Trabalhemos para a paz, que serviremos de instrumentos do Mestre para a concórdia. Deus não tem preferência em relação aos seus filhos. Seu amor é como o sol cujos raios aquecem a todos e a tudo com o mesmo amor. A diferença está em como recebemos esses raios, segundo a nossa evolução. Não é a forma de adorar a Deus que importa, é a maturidade da alma, pelas mãos do tempo. Se já conheces determinadas verdades espirituais, deves usá-las. Se já abriste os olhos para a luz, deves encará-las sem temê-la. Grandes espíritos se encontram por missão em religiões primitivas, ensinando gradativamente aos espíritos ignorantes mais uma cota da verdade, e porque eles adoram a Deus de maneira mais grosseira, Ele não irá puni-los. Existem muitos espíritos que se requintam na adoração a Deus, ficando em profundo silêncio, na quietude por dias a fio, e nem por isso têm a consciência tranquila, por deixarem de adorar o Senhor todos os dias, pelos seus atos. A maturidade da alma é uma soma de virtudes vividas. Jesus cumpre um dever assumido com Deus desde a eternidade, mas não tem preferência por esta ou aquela religião ou pessoas. Todos fazem parte de seu rebanho, que ele ama e instrui. O hipócrita, o mentiroso, o violento, o assassino, o odiento, enfim, o espírito que somente se compraz no mal, recebe o mesmo amor de Deus, como o espírito elevado, porém, sua mente não sabe transformar esse amor em tranquilidade, em fé, em esperança, em vida, por lhe faltarem conhecimentos para tal, ao passo que o espírito evoluído tem essas condições. Entretanto, as bênçãos são as mesmas para ambos. Tudo que existe o Senhor o permitiu, ou Ele mesmo fez. Se queres adorar a Deus em espírito e verdade, faze-o, mas não leves a crítica a quem ainda não alcançou essa capacidade. Cada um com a sua própria luz, que Deus e Cristo se encontram no comando de todos nós. Ninguém se perde pelo fato de não compreender a verdadeira gratidão. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 655, Censura. A intenção é que constitui a regra da punição,
Mas Deus não pune ninguém. O que age são as leis criadas por Ele para disciplinar os espíritos, e é essa disciplina que educa, e todos passam por ela. Os que hoje já se configuram como espíritos angélicos no reino da luz,